computador, Alice. Mas eu não abro. As músicas daqui. Entendi. Olá. Oi, Daisy. Oi, Gabi. Tudo bem? Então, vamos aguardar o Daniel. Hoje a live está sendo mais cedo, né? Porque depois a gente vai deixar gravado, porque muita gente não consegue assistir. Quem mora fora do Brasil, principalmente, né? Mas aí acaba vendo mais tarde depois, né? Gravado também. O Daniel já vai entrar. Oi, Silvana. Oi, Eliane. Vamos aguardar o Daniel. Acho que eu entrei um pouquinho antes, uns minutinhos antes para testar, porque hoje eu consegui comprar aquele aparelhinho para colocar o celular. Eu até vou ver se eu consigo fixar. Onde é que vai aqui para fixar? Aqui as perguntas. Não. Onde é que fixa o. Eu não fixei. Só se eu comentar aqui, deixa eu ver. Compartilhar link. Não. Sheila. Oi, Sheila. Suelen. Guardada no coração. Felipe. Vamos aguardar o Daniel, né? Ele falou que tá tudo bem, que já tá entrando. E eu acabei entrando uns minutinhos antes para testar o suporte que eu comprei para colocar o celular que eu não tinha, né? E aí tô vendo aqui como é que tá tudo ok. Como vocês sabem, né? Eu faço uma série de lives que é chamada Famílias que Educam, né? Começou lá no perfil Family Homeschool, né? Que agora mudou para Homeschool Brasil. Então é para mostrar as diferentes maneiras, né? Eu vou tentar deixar gravado. Sempre no final se tiver essa opção, eu salvo, né? E tem uma série de lives que eu acabei fazendo, mostrando a realidade, né, dos diferentes tipos de famílias que fazem homeschooling, né? E hoje a gente vai falar sobre ler livros, né? Sobre a leitura, qualidade, quantidade, como preparar o seu filho para ler os clássicos, quais as vantagens de ler um livro rapidamente, de ler vários livros. Eu acho que é isso. Acho que vai ser um assunto muito, muito, muito bom. O Daniel, ele é um especialista em educação clássica, né? Antiga. E ele chegou. O Daniel chegou, vou chamar ele. Aguardando. Oi, Olá, Daniel, tudo bom? tudo Prazer, ótimo? prazer, sou a Tudo? Gê. A gente nunca se falou ao vivo assim, por telefone, né? Mas Aham, é um só pelo prazer WhatsApp. ter aqui com a gente. Eu estava falando para quem já chegou, né, que é uma série de lives que eu faço, Famílias que Educam, né? É o nome da série. E para mostrar os diferentes tipos de famílias que educam seus filhos, né? Porque cada família é única, né? Então eu queria que tu começasse falando quem é o Daniel Lourenço. Tu é um pai educador. Tu te apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouquinho da tua família também. Tá bom. Tá dando pra me ouvir bem? Tá tranquilo? Tá, eu tô ouvindo. Tá todo Ah, mundo tá. ouvindo? É que eu tava com um problema na internet até pouco. Para Mas mim tá enfim, bom. até tive que. Tá, maravilha. Até tive que mudar do meu escritório pra sala de homeschooling dos meus filhos. Mas enfim, eu sou um pai homeschooler, né? Eu. Bom, meu nome é Daniel, pra começar, né? Antes de mais nada. Eu sou um pai homeschooler, né? Junto com a minha esposa, né? Somos pais homeschooler, uma família homeschooler. Nós praticamos um ensino domiciliar já, sim, desde que eles nasceram, assim.
Sempre foi um desejo do nosso coração, né, fazer isso. E nós acabamos descobrindo a possibilidade do ensino domiciliar só quando ele tinha ali por volta dos 3, 4 anos. Mas já havia essa decisão pelo menos havia uma grande preocupação de enviá-los para a escola, né? Nós tínhamos a decisão de não enviá-los para a creche, né, ou a escolinha, Qual a nem sei idade como é que você deles, chama isso. Daniel? Qual a idade Um deles? vai fazer 8 agora, dia 12, e o outro tem 3 anos. Uhum. Então, e aí, enfim, aí a gente decidiu, né, a fazer e acabamos nos deparando com o ensino domiciliar. E eu e aí começamos toda essa trajetória, né, de tentar entender o que é isso, de tentar entender o que é educação. E eu sou de formação, eu tenho formação em filosofia, né, em filosofia clássica. E aí sempre tentei fazer tudo que eu faço, de entender as coisas que eu busco compreender, né, a partir da filosofia clássica, né, dos instrumentos, dos conceitos que eles estabelecem ali. E aí, quando eu fui pensar a educação, justamente por essa necessidade prática, né, de educar meu filho, eu tinha que entender isso para poder educá-lo, né? Porque eu já sabia de longa data que a compreensão de educação, tal como ela é apresentada no ensino universitário, né? Quer dizer, a visão oficial, que é a visão estatal, né, do que é educação, era algo, sim, totalmente problemático, né? Do ponto de vista da prática, que é simplesmente caótica, né? Os resultados estão Sim. aí, mostram, para além de qualquer dúvida razoável de que existe um problema sério, né? Que não é um problema de investimento, né? Não é um problema material, é um problema de fundamento, é um problema de compreensão acerca do que a própria educação né? Então eu já sabia disso. E, e aí eu fui buscar justamente na educação, ou melhor, eu fui encontrar na filosofia clássica, né, a compreensão do que a educação é verdadeiramente. Tá? E eu venho fazendo isso já há algum tempo, já há alguns anos, tentando entender o que é educação, né? Tanto para mim, como pai, e na medida do meu ofício, né? Poder contar isso, poder ajudar outros pais que estão também nessa busca. E eu já venho fazendo isso já há um par de anos, né? Daniel, fala um pouquinho dos teus cursos, que tu tá ajudando muitos pais, né? Nessa caminhada aí Uhum. do homeschooling, né? Então aproveita e já fala um pouquinho dos teus cursos também. Então, o que que assim, profissionalmente, né, a minha carreira é filósofo, né? Eu sou isso por ofício, né? Eu faço isso, eu tenho doutorado em filosofia antiga. E aí minha trajetória acadêmica, enfim, profissional, de carreira era o quê? Era a universidade, né? É onde a filosofia acontece, né? Aonde, deixa eu corrigir isso, é onde ela é sustentada, né? Porque você Uhum. precisa justamente de verbas, né? O filósofo come. Então, a filosofia, ela o quê? Ela é mantida, a atividade filosófica, né, oficial, ela é mantida pelo Estado, pela estrutura do Estado. Seja, seja ela de fundos, né, monetários privados, ou seja ela de fundos públicos. Né? Mas, enfim, essa estrutura que nós chamamos de Estado é o que mantém a atividade filosófica. E isso é um evento relativamente recente na história do pensamento antigo. Né? A filosofia sempre teve uma independência, sempre buscou, de certo modo, ser desassociada das circunstâncias, enfim, dos poderes temporais, né? Porque justamente trata de questões que transcendem a, enfim, o dia a dia, né? Transcendem não o dia a dia, mas transcendem essas estruturas temporais, né? E aí Sim, o filósofo associado ao Estado é uma figura recente, né? O filósofo pago, né? Essa sim. é Não uma faz figura muitos recente. anos, né? E aí eu sempre, assim, eu sou cristão, né? Eu sempre me angustiei muito com essa condição, né? De estar tratando de questões de relevância, né? De importância, mas estar atrelado a essa estrutura, né? Que é extremamente limitante e extremamente hostil à fé cristã, né? Isso, existem razões filosóficas e teológicas para que isso aconteça, né? Não é só uma questão de gosto.
mas existe essa luta, né? E aí, pouco a pouco, através de oração, né, e de muito joelho no chão, eu fui sendo conduzido justamente para fora dessa estrutura em direção ao homeschooling, né? Eu entendi que eu vinha sendo preparado para algo, né? Eu vinha sendo preparado para algo, e esse algo justamente se revelou no momento em que eu conheci o ensino domiciliar. Quer dizer, eu vi que existe uma necessidade, né? Enfim, a formação ela é tão deficiente, a nossa formação como ser humano, né? Ela é tão deficiente que ela é só mesmo se ela for resgatada do alto para que a gente possa ter algum tipo de saída, né? Porque, enfim, é um atoleiro aí que a gente está metido, né? E está cada vez indo mais profundo. Então é necessário, para que a gente possa sair disso, ser puxado do alto mesmo, né? Então eu vi que o que existe uma grande necessidade, os pais, né, enfim, as pessoas que querem sair dessa estrutura, elas estão querendo educar os seus filhos, querem realmente que eles sejam educados, que eles tenham uma educação de verdade. As pessoas precisam de ajuda porque elas não sabem o que fazer, né? Elas estão e é natural assim, elas estão totalmente perdidas. E a gente sentiu E muito aí, isso agora na quarentena, né? sim, as pessoas não sabem como viver, é É. impressionante. É porque elas estão dentro de uma certa rotina, né? E aquilo ocupa ela. E quando essa rotina foi quebrada, as pessoas se deram conta, né? Puderam olhar e começar a refletir um pouco sobre o que elas estavam fazendo. E eu estou recebendo muitos testemunhos assim de pais, né, horrorizados, por exemplo, pais que não fazem o ensino domiciliar, mas estão acompanhando os filhos pelas aulas virtuais. Quer dizer, pela primeira vez, eles de fato se depararam com uma situação em que eles estão olhando para o que os filhos deles estão aprendendo. E aí, assim, eles manifestam um verdadeiro horror. E Né? muitos nem Muita. conhecem os próprios filhos, né? Assim, fora isso, né? Eu tô falando daqueles que estão olhando as aulas, né? Porque tem gente que nem tá nem aí, né? É. Mas, enfim, aí o que eu senti? A primeira dificuldade, né? Acerca dos pais. É que eles precisam, para que eles pudessem educar os filhos deles, eles precisavam saber o que era educação. Tá? É o primeiro ponto, né? O ponto de partida é saber o que é educar. Assim, existem muitas respostas, né? Respostas mil. Mas na medida em que essas respostas elas se contradizem, elas não se sobrepõem, né? É uma necessidade lógica, né? Disso é que algumas sejam falsas, né? É bem possível que todas sejam, né? Mas é impossível que todas sejam verdadeiras, né? Algumas têm que ser falsas. Então, e se você vai educar o seu filho a partir de uma concepção falsa de educação, qual é o resultado disso, né? O resultado é exatamente esse que a gente vê aí em toda parte. Quer dizer, as pessoas estão sendo educadas dentro de uma concepção equivocada do que é educação, né? Falsa, flagrantemente falsa, e o resultado é isso, né? O resultado é destruição, é tudo menos educação, né? Então, o meu ponto de partida é esse. Primeiro eu precisava entender o que era educação. Então eu passei um par de anos estudando isso, e quando eu finalmente entendi, eu disse, bom, agora eu posso educar meu filho, e posso também ajudar quem está querendo fazer isso a começar esse caminho, né? A trilhar esse caminho. E aí eu desenvolvi o quê? Eu desenvolvi um curso justamente para elucidar esse conceito, tá? Para mostrar para os pais, conseguir limpar um pouco, né, daquilo que eles têm como certo e apresentar para eles o que é a educação na sua verdadeira natureza. E a partir disso, aí você vai trilhar um caminho, né? Porque não é algo assim. Uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você saber como fazer. E aí é um segundo momento, né? E aí os meus outros cursos, eles que eu estou desenvolvendo, né? Eles são justamente feitos para ajudar nesse processo. Quer dizer, uma vez que você sabe o que é, agora a gente vai descobrir, ou vou lhes apresentar, né? Como se faz, tá? Que é um processo bem mais difícil, né? Mas é basicamente isso, G. É começar do princípio, né? Então a minha ideia é essa, assim, não é começar exatamente por um autor ou por enfim, por alguém, né? Mas é começar pela consideração mesma da coisa. E como que eu faço isso? Eu faço uso da filosofia, né? Das ferramentas que a filosofia clássica desenvolveu. E aí eu faço isso com os pais, junto com eles, tá? Essa é a ideia, Hoje tu tem tá? um curso e está criando outro, tu tem mais de um. Eu já Assim, fiz um.
atualmente tem dois cursos disponíveis, tá? Um sobre o conceito de educação, se chama Educação Clássica Cristã. Esse é o curso base, né? A partir dele, é o curso onde eu respondo a pergunta: o que é educação? Tá? Então, esse é o curso, o primeiro que deve ser feito, o primeiro que eu digo que os pais devem fazer. Aí, o segundo curso que eu já desenvolvi, aí já é um curso de formação filosófica, tá? E a formação filosófica é entendida enquanto formação do intelecto, tá? Então, é um curso que ele mesmo é pedagógico, nesse sentido, né? Ele é um curso educacional não só no sentido do conteúdo que você vai ser apresentado, mas na formação de um determinado tipo de mente, né? É um curso de inculcação, né? E aí, é um curso que eu desenvolvi para ser feito com os pais e os filhos, tá? Serem feitos juntos, para que eles Ah, possam... Porque, como eu interessante. falei, né? Existe essa necessidade, quer dizer, os pais não sabem o que educar, mas eles querem educar os filhos. Então, eu preciso sanar um problema. Eu precisava educar primeiro os pais, né? Para que depois eu pudesse educar os filhos. Mas É, isso demoraria tanto tempo que aconteceria o quê? Os pais, uma vez, até eles serem a criança educados, os filhos cresceu, já estariam. cresceu. É. Então, aí o que eu fiz? Eu pensei assim, bom, eu vou fazer isso junto, tá? Eu vou educar os Ah, dois ao mesmo tempo. mas tu Porque. sabe que. Não Pode pode falar, falar. continua. Eu ia falar que há 5 anos atrás não tinha nada disso, né? Então, assim, a gente tinha que se desescolarizar totalmente no primeiro ano, que era um caos, né? E não tinha ninguém Uhum. nos levando, nos guiando, né, por nenhum caminho, assim. Então, hoje em dia, quem chega para fazer homeschooling já tem toda essa bagagem de outros pais, né, que podem nos direcionar essas pessoas. E a gente recebe muita mensagem sobre isso, né, toda hora. Assim, principalmente agora na quarentena, como eu começo, por onde eu começo. E, e é muito bom, assim, ver que tem tanta gente fazendo isso, né. Sim. E é o que a Eu gente tô vendo um fala também. comentário ali. Pode falar, desculpa. A gente fala da autoeducação, né? Porque todos os pais eles têm que se autoeducar para poder educar os filhos, né? É a minha visão. Claro. As perguntas que Isso, você e é pergunta isso. aqui. Eu tava vendo um comentário ali de uma aluna minha, tava É, recomendando o curso. o curso sobre Obrigado, Marcos. educação, o curso sobre educação ampliou minha visão. Super recomendo. A Marta Terça. Verdade, há 5 anos era bem mais complicado, realmente. Ah, Raquel, muito bom isso. A Raquel foi minha colega da faculdade. A faculdade era complicado, né? A gente só aprendeu Paulo Freire, a gente não aprendeu nada de método fônico, nem nada disso. Eu estava falando A sobre gente isso hoje, aprende. né? É caótico. Mas enfim, Tá. é um processo, né? O meu consolo é que os nossos filhos eles vão estar melhor preparados para educar os filhos deles, né? É o Então que é um dizem, né? processo Salva duas que é gerações, breve. no mínimo, né? A nossa, dos filhos e dos netos, né? A gente tem essa ideia, né? De que Sim. nenhum, E aí, quase ninguém que foi homeschooler vai voltar para a escola, né? Ou colocar os filhos na escola, pelo menos isso que a gente pensa, só se mudar muito, né, daqui para frente. é, eu acho muito difícil, sabe? Também acho. E aí, como tu bem falou, assim, a questão, os pais, eles são, existe uma razão pedagógica, né, para que os pais sejam os educadores dos filhos, tá? Uma razão, eu digo, não dentro de uma teoria pedagógica, mas uma razão dentro da própria estrutura do que é educar, né? Os pais, eles são o modelo, o paradigma primeiro, né, prioritário, o a partir do qual os filhos são feitos, né? Então, os filhos são o quê? Eles são imagem e semelhança dos pais, né? Isso tanto no que diz respeito à constituição material, né? A partir ali da concepção, enfim, física, biológica, mas eles são também em termos espirituais, né? Eles são imagem e semelhança dos seus pais, assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, os filhos, eles são o modelo primeiro, os pais, perdão, são o modelo primeiro dos filhos. E é por isso que a educação deles, a autoeducação, no sentido não de que eles vão educar a si mesmos, mas a educação de si, né? Do próprio pai, ela vai repercutir na educação do filho, automaticamente, tá? Desde que eles tenham convívio, né? Evidentemente. É preciso estar junto. Aqui tem uma pergunta, qual a Então, idade dos seus filhos? Tu já falou, 13 e 8, né? A Gabi não, pergunta, é isso, 3 vezes. 3 e Isso. 8, né? E eu vi uma fala tua que era assim, é melhor você ler 3 livros por ano do que ler 30.
Isso me chamou a É, atenção. E por isso que eu fui falar contigo para a gente fazer essa live. Porque, assim, ah, surgiu, né, daí quantidade ou qualidade, como preparar os seus filhos para ler os clássicos, né? Então, assim, eu tenho visto, todo mundo tem visto, tenho recebido muito comentário sobre isso também, muita mensagem, de gente preocupada com pessoas que estão lendo, assim, tipo uma campanha, assim, para ver quem lê mais livros, né? Eu queria que tu desse a tua uhum. opinião sobre isso, né? Assim, o que tu acha mais importante, como tu prepara o teu filho para leitura, porque assim, quando a gente começa a ler, por exemplo, esse livro aqui, a gente vê que não aprendeu nada, né? Sim, eu também tenho ele. Aqui eu também. Ah, É esse livro complicado. realmente é muito bom. Ele fica na estante aqui atrás. É, É, então, essa é uma questão muito interessante. Então, quando tu me propôs ela, eu fiquei bem. É algo que eu já venho pensando, né? Na qualidade de pai, né? Porque a minha preocupação primeira não é profissional, né? É pessoal. Então, na qualidade de pai educador, né? Eu sou educador profissionalmente, mas também sou, por vocação, eu sou pai, né? sim, E pai educador. Então, a minha preocupação, a formação, a formação que eu estou buscando contar para os outros é uma formação que eu mesmo aplico na vida dos meus filhos, no meu dia a dia, né? Então, eu testo ela em casa primeiro. Um dos livros que eu trabalhei nos meus cursos, na verdade é o livro que eu trabalho no meu curso, é um diálogo de Platão, em que o tema é a educação, né? E aí um dos primeiros momentos, o Sócrates é um dos personagens desse diálogo, ele fala, e aí tem dois pais que estão buscando educar os filhos, né? E eles vão buscar dois conselheiros. E aí o Sócrates diz assim, olha, alertando os conselheiros, né? Levem em consideração o seguinte, vocês não estão educando aqui um cário, né? Seria uma espécie de um servo imprestável, né? Vocês estão educando os filhos dos amigos de vocês. Então, para que vocês não sejam vítimas, não, que vocês não sejam alvo das maiores censuras, e censuras justas, né? Vocês tenham isso em mente, porque vocês estão educando os filhos dos amigos de vocês. E aí eu sempre tenho isso em mente, né? Eu digo, eu estou educando os filhos dos meus amigos. E por isso que é. Aí ele diz, se vocês não sabem, então digam que não sabem e eles vão procurar alguém que sabe, mas não pretendam que vocês sabem, né? Só para fazer, enfim, para uma questão de satisfação do próprio ego, né? Dizer, eu entendo dessa matéria. Então eu sempre tenho esse conselho platônico em mente, né? Eu estou educando os filhos dos meus amigos. E todo educador deveria ter isso em mente, tá? Os próprios filhos, né? E os filhos dos amigos. Então, quando tu me propôs essa questão do quantidade versus qualidade, né? E aí você disse, eu fico um pouco incomodado de ver isso. Realmente incomoda, assim, para quem entende um pouco de educação, isso incomoda, né? É natural que incomode. para quem Mas começa a ler um também, livro desse, assim, fica mais, né? depois que você lê o Mortimer Adler, esse livro, ele surge, o Mortimer Adler era um sujeito fantástico, né? Ele tinha uma sensibilidade muito grande aos problemas educacionais do século XX, né? Ele vai escrever, acho que esse livro é da década de 50, 60, né? 40, Em que ele diz assim, 1940. olha, acho que é um pouco pós-guerra, né? E Uhum. ele diz assim, olha, ele estava chocado com o nível de analfabetismo, né, dentro das universidades. Tu vê, já é um problema antiquíssimo, né? E aí quando você vai ler sobre educação, você vai ver que existem educadores lá no final do século XVIII, perdão, no final do século XIX, dizendo assim, olha, cada vez está pior o nível de leitura dos alunos. Quer dizer, é uma constatação que ela vem de pelo menos 120 anos. Assim, você consegue traçar muito bem na literatura. Sim. E por que isso? Isso coincide com a mudança do paradigma escolar, né? Do paradigma educacional, né? Essa transição da educação clássica mesmo, né? O final da educação clássica, do modelo clássico, para a educação contemporânea ou moderna, né? Então, a educação, como ela é entendida hoje, ela sempre foi ruim e ela já manifestava o poder destrutivo, né, desde o início. Então, é muito engraçado você ver um autor lá do século lá de 1870, 1860, dizendo assim, olha, cada vez os alunos estão piores. Eu disse, mas acabou de começar a escola, né? Mas enfim. Então, a questão era essa, né? Quantidade versus qualidade, né?
Então, assim, eu vejo isso também, eu fico bastante incomodado, mas eu entendo a motivação dos pais, né? Os pais, às vezes, eles mostram isso, assim, publicamente, né? E aí, eu digo, o sujeito fica contente de ver o filho lendo muito, né? Porque o desejo do coração dele é que o filho aprenda, que saiba, que seja um bom leitor, né? Que seja um leitor voraz. Então, a pessoa, ela tem esse desejo no coração, né? Então, é natural. Né? Qual é o pai que não se orgulha de ver o filho gostar de ler bastante? Ainda mais dado esse panorama que nós temos hoje, né? Que as pessoas cada vez leem menos, cada vez sabem ler menos, É. né? Então é natural que eles se sintam felizes. Mas isso não é suficiente, né? Quer dizer, você pode estar contente com algo, estar feliz, mas você pode estar fazendo mal para o seu filho, né? Isso acontece, tá? Você tem a melhor das intenções, mas você acaba provocando A, a Glaucia entrou agora aqui, a gente estava conversando sobre isso hoje. Tu falou que isso, que às vezes o ego da família, né? Que pode estar faltando alguma coisa em outro momento, né? Em outra situação, sabe? Você está entendendo mais ou menos o É, que a gente está falando? sim, não, mas às vezes não é só questão de ego mesmo, é questão às vezes de não saber o que está fazendo. Até eu sempre lembro Cristo falando, né, no Sermão do Monte ali, tem uma passagem que ele diz assim, está falando para o povo ali, diz assim, olha, vocês que são maus, né, vocês são maus, mas mesmo que vocês sendo maus, vocês querem o bem dos filhos de vocês. Né? Então, eu digo, é natural que o pai queira o bem do filho. Então, quando o pai fica feliz de ver o filho fazendo isso, é natural, porque os pais, o normal é esse, né? O pai querer o bem do filho. Então, isso acontece. Só que o que é necessário fazer, e eu sempre alerto meus alunos, né? Eu até faço uma brincadeira com eles no meu curso, que eu chamo da pedagogia backyardigans, né? Que é você poder se distanciar um pouco. E aí, em educação, você sabe, a gente chama de currículo oculto, né? Você precisa ver o currículo oculto. Você precisa ver o que está por detrás daquela ação. Por quê? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção para os alunos é a seguinte: o conteúdo pedagógico é um meio para um fim, tá? Nunca é um fim em si mesmo. Você usa daqueles conteúdos para algo. E esse algo para o qual você está usando o conteúdo é o currículo oculto. Tá? Então, isso é preciso entender. Quer dizer, você ensina matemática para algo, você ensina português para algo, você ensina a gramática para algo, e não a gramática em si mesmo. Ninguém estuda gramática por si mesmo, ninguém estuda matemática por si mesmo. Né? Então, você precisa entender isso, que você... O ler é você ler para algo. E qual é o algo para o qual você está lendo? Qual é o fim dessa atividade? Por que você está feliz, né, de ver o seu filho lendo? Porque você tem um fim em vista. E qual é esse fim? Qual é o propósito? Aí, geralmente, e é correto dizer isso, os pais ficam felizes por quê? Porque eles imaginam que o filho deles vai ficar mais inteligente. Né? Lendo muito, ele vai conhecer mais, ele vai ficar mais inteligente. Você está lendo, você desenvolve a sua inteligência e você fica cada vez melhor. Então, eles ficam felizes, naturalmente. Por quê? Porque o fim ao qual se destina aquela atividade da leitura é ficar mais inteligente. Então, eles associam mais leitura, mais inteligência. Tá? Essa é uma associação falsa, evidentemente. Mas eles têm essa percepção, né? Aí eu vou tentar ser. Essa live não vai terminar do jeito que eu imagino. Porque Nossa, eu teria tanta coisa para falar que tu vocês nem tem sabem. compromisso, tu tem compromisso às 6 horas? A gente pode voltar depois também quando terminar, não tem problema. Tem uma A gente pergunta pode aqui, ser normal. Calvin. Peraí. Em média, quanto tempo por dia uma criança de 10 anos deve ler e quais autores você indicaria? É a Gabi que está Tá, perguntando. então, eu nunca digo isso, tá? Vocês nunca vão ter. É só circunstancialmente vocês vão ter essas ideias de tempo e indicação de livro minha por uma razão simples, tá? Porque eu sempre busco ensinar aos pais o princípio que está por detrás, tá? Uma vez que ele entenda o princípio pedagógico e vai orientar a prática da pedagogia, ele vai poder conseguir determinar isso por si mesmo, porque isso vai estar condicionado ao filho dele, tá? Eu não posso responder isso sem saber quem é o filho dele. Então,
Porque, como eu falei, né, um autor, um livro, um tempo de leitura, tudo isso são meios para um fim, tá? Não são fins em si mesmo. Então são ferramentas que você vai usar. E aí você tem que usar a ferramenta de acordo com o quê? Com o material que você tem, né? Não posso dizer assim, essa ferramenta é ótima, é maravilhosa, use ela. Aí é um serrote. E aí você quer fazer o quê? Você quer cortar um bolo. Aí eu digo, esse serrote é maravilhoso, ele tem um corte, é de carbono, ele nunca perde. Sim, faço aquela propaganda do serrote, mas um serrote não se presta para cortar um bolo, por melhor que ele seja, né? Aí até eu digo, né, você tem um violino, eu sempre uso essa imagem, você tem um violino maravilhoso, feito à mão, pelo maior artesão de todos os tempos, e aí você quer cortar uma árvore. Não serve para cortar árvore e violino, né, por melhor que ele seja. Então você tem que ter ideia dos princípios que subjazem a prática pedagógica, que orientam ela. E uma vez que você entenda isso, você vai conseguir tomar essas decisões por si mesmo, tá? Então, eu evito indicar por causa disso, né? Eu acho que tem que Mas, enfim. conhecer a criança e ver os gostos. Eu acho que, para mim, né, na minha visão, a leitura ela tem que partir do interesse da criança, né, pelo assunto. A criança gosta de super-herói, sabe, de aventura, sei lá, né? Eu acho que, claro que os pais devem guiar a leitura, né, no caso. Mas Uhum. quando a criança escolhe um livro para ela ler, ela tem que ter uma supervisão dos pais, não sei se tu concorda com isso, mas ela também tem o direito de escolher o que ela quer ler, o que ela gostaria de ler, ou não. Qual a tua visão? Sim. Não, é exatamente. É um meio termo, né? É o seguinte, eu digo, os gostos de uma criança, é evidente que ela tem os seus gostos, tá? É natural. Depois eu vou falar do exemplo do meu filho, tá? Que é bem ilustrativo do que eu vou dizer agora. A criança tem os seus gostos, né? Mas o gosto da criança é uma ferramenta que o pai vai usar para educar ela, né? O pai sabe qual é o fim. Por isso que eu digo importante, né? Em termos clássicos, tá? Nós dizemos o quê? Que a essência de algo, né? A sua definição, ela contém o fim, né? Então, se você sabe o que é, você sabe o para que é da coisa. Então, se você sabe o que é educação, você sabe para o que a educação é, se orienta, né? No que ela consiste de fato. E, sim, resumidamente, a educação é o quê? A educação é o processo pelo qual o homem se torna virtuoso, né? Virtuoso no sentido grego, né? Virtuoso no sentido de perfeito. Então, a educação é um processo de aperfeiçoamento do homem na sua natureza, né? Naquilo para o qual ele foi feito, tá? Então, o pai e uma mãe, um educador que tem isso em mente, mas é necessário que eles saibam de fato, né? Para o que o homem é feito. Se eles não sabem isso não é uma coisa de gosto, né? Eu acho legal tal visão. Não, isso não serve, né? Você precisa ter conhecimento. Isso é um dos pontos da educação, né? Educação gera conhecimento. E opinião é resultado de falta de educação, tá? Então, você tem que se orientar pelo conhecimento e não pela opinião. Então, uma vez que você sabe do que é educação e para o que ela é, você vai poder usar dos gostos dos seus filhos, daquilo que é particular a ele, nesse processo, né? Então, você vai usar isso como uma ferramenta para alcançar esse fim, tá? Então, não é uma questão de desenvolver os gostos dela, né? Talvez o gosto dela seja ruim, mas você vai usar aquele gosto ruim para um bom propósito, né? Você vai conseguir transformar aquele gosto, tá? Então, o caso do meu filho, por exemplo, ele não é um leitor voraz, tá? E Deus queira que ele nunca seja. Eu vou trabalhar muito para que isso não aconteça. Mas, enfim, ele Por não. quê? Por quê? É, Tu eu não vou, gostaria que eu ele vou fosse? explicar, eu vou explicar Explica. mais na frente. Mas ele gosta muito, por exemplo, de. Ele tem uma mente muito lógica, né? Muito sistemática. E ele gosta muito de Legos, né? Ele é fascinado por Legos, desde muito pequeno. Então ele pega aqueles manuais do Lego, que são manuais, tem uns que tem mais de quase 200 páginas, assim, são muito extensos, porque são projetos muito grandes. E desde muito pequeno, ali com 4 anos, ele já conseguia montar projetos que eram para crianças de 12 anos, né? E assim, muito sistemático. Aí ele conseguiu, inclusive, lá acho que ele tinha 5 anos, ele encontrou um problema no manual de Lego, um erro, né? Um Nossa, erro na montagem. E ele falava assim, pai, aqui não tá dando certo. Daí ele foi mostrar ele assim, aqui tá errado. Eu disse, não, filho, não vai estar errado, né?
Aí fui olhar e de fato estava um erro. Tinha um erro no manual. Ou seja, e eu sempre estou junto com ele, ali montando, fazendo. Então eu vou usando do Lego para justamente desses manuais, da leitura desses manuais, para criar uma estrutura de pensamento nele, para desenvolver uma estrutura de pensamento. Né? Aí a gente agora desenvolve os nossos próprios manuais, então a gente vai lá, tira foto. Então, toda aquela estrutura que um livro teria que ter, por exemplo, que é um começo, meio, enfim, né? Ter uma ordem, ter uma organização que vai ser mais visual, menos visual. Tem todas essas questões, eu levo, eu uso eu uso dos manuais, né? Dessa questão que ele gosta dos manuais, para educar a mente dele, para tornar ele o quê? Um bom leitor, né? Interessante. Então, eu faço isso. Aí a gente conta, enfim, ele gosta mais de fazer histórias do que ler histórias. Então, eu trabalho muito essa questão de composição de livros. Então, a gente compõe livros. Em vez de eu ler o livro com ele, a gente compõe. Tá? Enfim, a gente faz várias coisas dessa ordem. Né? Eu vou entrar um pouquinho, se der tempo, em cada um desses pontos. Né? Eu quero, antes de tratar dos exemplos, eu quero tratar dos princípios. Né? Então, falando para ti dessa questão mais versus não, quantidade versus qualidade, né? Como eu estava falando no início, assim, o que que você, qual é o fim ao qual se direciona, né, se orienta a essa prática, enfim, a atividade Objetivo. da leitura? Qual é o objetivo da leitura? Por que que você quer que seu filho lê? Por que que você fica feliz quando ele lê muito? Porque você imagina que ele está aprendendo, que ele está conhecendo mais, que ele está desenvolvendo o hábito da leitura. Bom, ele está desenvolvendo o hábito da leitura, isso é verdade, mas ele não está aprendendo mais e não está desenvolvendo inteligência, dependendo do tipo de leitura que ele está fazendo, tá? O ler por ler não é algo bom por si só, tá? Então, então, o objetivo é que o seu filho conheça, né? Que ele aprenda, que ele se desenvolva. Então, o objetivo é o quê? A aquisição de conhecimento. E não um conhecimento qualquer, evidentemente, né? Um conhecimento verdadeiro. Né? E não só um conhecimento, no sentido mais simples da palavra, mas entendimento. Então você quer que seu filho conheça. Para resumir uma palavra, né? Você quer que seu filho se torne, de certo modo, sábio, né? Que ele se desenvolva em sabedoria. É isso. E é por isso que você quer que ele leia. Por quê? Porque geralmente os livros contêm esse tipo de conhecimento, né? Que ele está buscando. Há muito tempo atrás, esse conhecimento era buscado numa pessoa, né? Na fala, antes do advento do livro, né? Mas hoje em dia, o meio mais fácil de adquirir conhecimento é através da leitura, tá? Não, isso é bom. Agora, para que você possa orientar essa prática de leitura para a aquisição do conhecimento, você precisa saber o que é conhecimento, tá? Você precisa saber o que é conhecer, como isso se dá, e aí você vai o quê? Vai usar da leitura para desenvolver o quê? Um hábito ou uma disposição da mente, do intelecto, para o conhecimento. Então você vê, né? A leitura, num primeiro estágio, ela não visa a aquisição de conhecimento. Ela visa o quê? Ela visa o desenvolvimento de uma estrutura de pensamento, né? Que é adequada para se conhecer. E isso é feito quando? Isso deve ser feito desde o começo, tá? Você não vai fazer isso lá no fim da vida do sujeito. O Mortimer Adler fala, né? Uma coisa bem interessante que eu li no livro dele, que chamou muita atenção. Ele diz, olha, eu percebi que a leitura, qual é o modo de leitura ideal? É o que ele chama de sintópico, eu acho. Eu acho que esse é o termo que ele usa, né? É o modo mais perfeito de leitura, né? Ele diz, olha, eu percebi que o sujeito é a leitura mais demorada, é a leitura mais complexa, é a leitura que vai te permitir ler o quê? Alguns poucos livros, né? Os 3 livros ou 5 livros por ano, né? É a leitura sintópica. É o ápice, a perfeição da habilidade de ler, né? A leitura sintópica. Ele diz, olha, eu percebi que o sujeito vai aprender isso só na pós-graduação. Né? Quando ele já passou quase, sei lá, 20 anos, 15 mais de anos de 20 anos. escola. Né? Ele assim, isso não pode demorar tanto. Né? E, de fato, eu aprendi a ler assim na pós-graduação, no doutorado, né? No mestrado e no doutorado. E eu aprendi a ler assim, não porque eu fui ensinado pelos meus professores. Eu aprendi assim, quer dizer, teve uma professora que me ensinou a ler assim, uma professora. Que foi, por uma graça de Deus, foi a minha orientadora.
né? Mas ela me ensinou a ler assim fora do ambiente universitário, como uma atividade à parte. E como eu lia, porque o estudo da filosofia antiga, da filosofia clássica, ele se presta a muito esse tipo de leitura. Então, você automaticamente vai desenvolvendo esse hábito de leitura sintópica, né? Não porque você está consciente dele, mas é porque você aprende isso Ah, por imitação, tu né? pode falar um pouquinho para quem não tem o livro? Eu não cheguei nessa parte ainda. Se quiser explicar um pouquinho como é essa leitura excelente. É, é, a leitura, na Tá. verdade eu não preciso, porque senão vai tumultuar a cabeça de vocês, tá? A leitura sintópica, o que que você, o Montemerado, ele classifica 4 tipos de leitura. Eu não conheço muito livro, tá? Eu não sou nem de Elementar, longe um elementar, inspecional, analítica e sintópica, né? São os 4 tipos de é, leitura, e níveis de leitura. Ele classifica como níveis, né? níveis de Ou seja, não leitura. são tipos, não são tipos, mas são Níveis, níveis. níveis, Então, a né? elementar é a leitura que todo mundo faz, né? Que você lê, enfim, qualquer pessoa alfabetizada deveria saber ler Lê. no nível elementar. Quer saber o autor, o assunto, né? Saber se eu conseguir estabelecer se existe alguma relação do título com o conteúdo. São coisas bem elementares, né? Responder coisas simples como perguntas simples, né? Aquelas perguntas que caem numa prova escolar normalmente, né? Quando nasceu o fulano de tal? Aí você vai lá no texto e olha, o ideal seria que você tivesse essa informação sem ter que ler o texto, né? Se você tivesse isso de memória. Se você tivesse esse conhecimento sem ter que recorrer a consultar o texto, você teria feito uma leitura bem sucedida ao nível elementar, né? Então essa é a leitura que todo mundo faz. A leitura inspecional é uma leitura mais já de cunho avaliativo, né? Você vai determinar é, ela seria uma pré-leitura, né? Que você faria. Na verdade, ela é mais básica do que a leitura elementar, tá? Porque ela deveria se dar antes da leitura elementar. Mas como o mais natural é você primeiro ler e depois ter esse tipo de habilidade, né, ela vem em segundo lugar. Então você vai ler o livro, o índice, né, vai determinar ali na contracapa, na orelha, você vai estabelecer Fiz certos... um vídeo sobre isso hoje. Acho que você Ensinando, falou um pouquinho, né? Eu vi um eu pouco. ensinei para minha filha hoje. E a leitura analítica seria a leitura em que você vai já conversar um pouco com o autor, né? Você vai saber qual é o argumento, se ele tem problemas, se não tem problemas, os motivos do qual o autor buscou escrever aquele livro. Enfim, você vai se apropriar mais do livro, né? Você vai já quase se tornar amigo do autor, né? Quase que um diálogo mesmo, né? Eu acho que eu só fiz isso com Narnia até hoje, até hoje. Então, você conversa com o livro, né? Você questiona o livro, né? E às vezes você encontra respostas. Tá aqui, né? Enfim, você já está se tornando amigo do autor, né? Então, isso já é um nível bem mais difícil. E a leitura sintópica é quando você faz isso, mas entre autores, né? Você já estabelece um grande diálogo. É o que o Mortimer Adler chama de Great Conversations, né? As grandes conversações. Então, você participa de uma oitiva, né? De um diálogo milenar, às vezes, em que você tem vários autores falando sobre um tema, e aí você consulta eles, né? É um pouco que o Maquiavel fala. Eu até tenho uma frase dele, um Quer ver o quadrinho pedagogo? desse, em que não, Maquiavel mesmo, o filósofo. Ele escreve Hum. uma carta a um amigo dele dizendo assim que quando ele voltava do trabalho, né? Ele voltava sujo, e daí ele tirava a roupa, né? Suja de barro, tal, etc. E aí ele vestia a sua roupa, a melhor roupa, a roupa de festa, né? A roupa de gala, porque ele ia frequentar os grandes salões dos homens e dos grandes homens e dos reis do passado, né? E ali ele ia entabular uma conversa. Então ele dizia assim, você tem que estar bem vestido, né? Você tem que estar vestido de gala para ir lá Hum. conversar com Sócrates, conversar com Platão, para você conversar com os grandes homens do passado, né? Então é uma imagem muito bonita. Então, quer dizer, esse seria o nível da leitura sintópica, em que você já está conversando com os Bom, grandes homens do autor. passado sobre os grandes temas, né? Os grandes autores dos grandes temas. Enfim, aí o estudo da filosofia ele se presta muito a isso, da filosofia clássica, tá? Porque a gente faz isso o tempo todo. Então, eu aprendi a fazer ali. Não sabia desse nome, não sabia do Martin, mas A foi Glaucia, a assim que eu Glaucia fala a aprendi. mesma coisa, que a Glaucia fala que aprendeu no TCC. Deixa eu ver aqui falar dela. Eu aprendi a ler assim no meu TCC, mas foi um insight. Mas só descobri o nome depois. É, eu acho que quem aprende a estudar aprende a fazer isso aí, em algum grau, esse nível, né?
Mas aí tentando voltar ao nosso tema, né? Porque senão a gente vai se perder. Tá? Então, a leitura da criança, ela deveria ser o quê? Ela deveria preparar a criança para esse tipo de leitura, né? Aí até o Mortimer Adler, nesse livro aqui, ele fala uma coisa bem estranha num momento. Eu tenho que voltar para ver se no contexto eu entendi direito o que ele falou. Mas ele diz assim, esse livro aqui, ele não se porque ele não trata muito da leitura elementar ali, né, nessa leitura mais inicial, porque isso já tem muita literatura, enfim, na época dele já tinha muito Sim. escrito sobre isso. Ele disse, não vou me dedicar a isso e eu vou me dedicar às outras leituras que tem pouco, né, os outros níveis de leitura. Ele diz assim, esse livro não tem muita utilidade para o professor da escola básica, né, da escola elementar. Aí eu disse assim, poxa, é evidente que tem, porque a criança tem que ser preparada para esse tipo de leitura de alto nível quando criança, né? Você vai desenvolver os hábitos mentais necessários para esse tipo de leitura ali na criança. Aí, Mas tentando dar um... é o que eu acho que a gente faz com homeschooling, né? A gente tenta fazer. Sim, exatamente. O Multimirado ele não escreveu num contexto em que existia o ensino Sim. domiciliar, né? Ele escreveu num contexto em que o ensino escolar era o ensino que havia. Então ele está pensando naquele modelo, né? Então por isso que o livro dele tem certas limitações. Aí o que é interessante, né? Então basicamente, Gê, boa, boa parte da vida da criança, ela deveria estar focada, ou eu digo, a atividade do educador, né? Deveria estar focado na aquisição de hábitos, tá? Porque até a palavra grega ajuda muito a gente a pensar nisso. A palavra grega para hábito é ethos. Aí ela vai ser. Dessa palavra nós vamos ter o que? A palavra ética. Tá? E a ética é o estudo das virtudes. Né? E a virtude, em grego, significa excelência, perfeição. Tá? Então, o hábito é o que? Uma prática contínua que desenvolve o que? Um caráter, né? Um, uma marca. E essa marca, se ela for excelente, ela vai se chamar virtude. E se ela for uma marca ruim, ela vai se chamar vício. Né? Então, o desenvolvimento de hábitos em última instância, o desenvolvimento de virtudes e vícios. Tá? E eles se dão pelo mesmo modo. Qual é o modo que se dá o desenvolvimento do hábito da virtude? Através da constância e repetição. São dois princípios elementares da educação. Né? O aprendizado se dá pela constância ou seja, pela permanência daquilo que você está querendo aprender e pela repetição disso, ou seja, isso precisa se repetir. Não adianta você fazer uma mesma atividade o dia inteiro e depois não fazer mais, só no mês seguinte, né? Então você tem constância, mas você tem um contato pronunciado, né? Mas você não tem repetição, então é ruim. E você tem o quê? Ou você um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia geralmente é ruim também, tá? Não é bom, porque você não tem a permanência. E a escola, a estrutura escolar, né, o currículo escolar, ele É, é isso aí, né, um pouquinho todo dia. um Um pouquinho pouquinho de todo dia. matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de... Né? E aí o que ele gera na cabeça da criança? Confusão, confusão, confusão. Não gera nada. E existe uma razão epistemológica, né? Existe uma razão na alma, na nossa alma para que isso aconteça, tá? Eu trato isso no meu curso. Quem quiser saber mais, naquele curso de educação eu trato como que o aprendizado se dá na alma da pessoa, tá? Você precisa entender isso para conseguir orientar o processo de aprendizado. Então, mas basicamente a gente precisa constância e repetição, tá? Aí se você faz o quê? Você quer desenvolver um hábito de leitura, um hábito de leitura que vai permitir tratar dos grandes temas, né? Os grandes temas, eles são, como objeto de conhecimento, eles são o quê? Eles são muito abstratos, tá? Eles são muito difíceis de aprender. Eles são mais complexos, né? Então você precisa preparar a mente da criança que vai do simples até o complexo, tá? E aí, em termos de conhecimento, para você conhecer, de teoria do conhecimento, né? Teoria clássica, para que você possa aprender algo complexo, abstrato, você precisa ter muito contato. E durante muito tempo. Você precisa ter intensidade e recorrência. Então, se você vai tratar um tema como, por exemplo, a fundamentação da moralidade, né?
Esse é um tema filosófico de primeira grandeza. Ele é complexo, ele é difícil de entender. Uma vez que você entende, ele fica claro, tá? Ele fica muito claro, ele fica muito fácil de falar. Mas até você conseguir aprender essa questão, você vai ter que lidar com esse tema muito tempo. Então você vai ter que ter o quê? O hábito mental de ficar muito tempo sobre aquele assunto, tá? E muitas vezes, né? Com certa frequência. E como é que você faz isso? Você vai começar a treinar a pessoa quando ela é criança, né? E aí o que que os pais geralmente fazem, né? A criança tá lendo, tá lendo, tá lendo, tá lendo. Então ela tá lendo bastante, ó. Todo dia ela lê e passa o dia todo lendo. Isso é bom? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Só que ela faz o quê? Ela lê 3, 4, 5 livros num dia, né? Vários assuntos totalmente desconectados uma coisa da outra. Então ela está desenvolvendo o hábito de ler, tá? Mas ela não está aprendendo nada, literalmente, porque os assuntos voam na frente dela de qualquer modo, tá? E aí ela vai sempre lendo isso, então ela vai lendo muitos livros. Ela lê, sei lá, esses livros fininhos, a criança às vezes consegue ler 100 livros no ano, 200 livros no ano, ou até mais, né? Então ela, aí o que que ela aprendeu com isso, nesse processo de leitura? Ela, claro, ela desenvolveu a capacidade de decodificar ali os códigos, né? A presteza, a agilidade na leitura. Isso é bom, não é ruim em si mesmo. Mas o que que ela aprendeu de fato? Aí eu vou dizer o que ela aprendeu, assim, aí você tem que dar um passinho atrás e olhar o currículo oculto, né? Qual foi o hábito que ela desenvolveu com essas leituras que ela fez, né? Foi o tipo de hábito que vai gerar um tipo de adulto que lê 50 livros no ano, tá? O que que um sujeito... porque você percebe, né? A criança vai desenvolver o quê? Ela vai acabar criando nela um desejo de ler muito, de ler muitos livros, e aí vai quase que criando uma espécie de exibicionismo na criança, né? Um desejo de mostrar que ela tem. E como isso que é valorizado, então ela entende que o desenvolvimento intelectual dela se dá pela quantidade de livros que ela lê, e não pelo quanto ela aprende daqueles livros que ela leu. Então ela vai medir o seu nível intelectual pela quantidade de livros que ela lê, tá? Aí quando ela for mais velha, ela vai ler 50 livros no ano. O que que ela vai aprender com 50 livros no ano? Absolutamente nada, tá? Isso eu posso garantir. Por quê? Porque 50 livros por ano representam um livro por semana. Um livro por semana, você não consegue transcender o que o Mortimer Adler ali qualifica de leitura elementar, tá? Assim, com muito custo, se você for um leitor muito habilidoso, você consegue fazer uma leitura elementar do livro, tá? Você consegue determinar o assunto, o argumento central e só, tá? E ver se talvez o título tenha alguma relação com o conteúdo, tá? É isso aí, basicamente. O mais provável que aconteça é uma leitura inspecional, que ou seja, você olhar o índice, né? Você folhear o livro uma parte ou outra, e é isso aí que vai acontecer, tá? Aí você imagina, você fez isso uma semana, na semana seguinte você está lendo outro livro, outro assunto. Na outra semana, outro livro, outro assunto. Quer dizer, você vai conseguir responder alguma pergunta sobre o livro na primeira semana. No primeiro livro, na primeira semana, talvez na segunda semana. Na terceira semana, você já nem lembra mais do que você leu. Aí eu comparo esse tipo de atividade a um balde furado, né? Você vai enchendo o balde, mas tem um furo lá embaixo. E quando você enche ele, parece que ele está cheio, né? Uma vez que você parou de ler, então você tem uma ilusão de conhecimento, né? Aí quando você parou de encher, ele vai estar vazio. Tá? Aí eu costumo falar para os meus alunos assim, façam essa experiência. Se você tem o hábito de ler 50, sei lá, 50, 30 livros por ano, fique um mês sem ler nada, tá? E tenta lembrar algo do último livro que você leu. Provavelmente a pessoa não vai lembrar nada, tá? Então isso não gera entendimento, isso não gera aquilo que a gente estava falando no início, que é conhecimento, que é sabedoria, tá? Isso só gera uma ilusão de conhecimento. E é muito ruim. Então se você valoriza esse tipo de atividade quando a criança é pequena, ela está aprendendo a ler, ela está desenvolvendo o gosto pela leitura, é natural que ela faça isso na vida adulta. E ela vai ser um adulto que não vai ter conhecimento de absolutamente nada, né? Agora pensa aqui comigo, para fazer um experimento mental, né? 50 livros por ano representam o quê? 500 livros em 10 anos, né? Se você for um leitor realmente, assim, disciplinado, né? E isso, na média de uma vida humana, isso representaria mais ou menos 2.000 livros que você leu ao longo da sua vida inteira.
Mas você leu desse jeito aí, tá? Que você não vai nem lembrar, depois de 2 semanas, o que você estudou. Ou seja, não vai gerar nenhum tipo de... Você vai gerar no máximo um tipo de sujeito que é o falso erudito, né? Aquele sujeito que tem uma memória prodigiosa e lembra de títulos, lembra de autores e lembra do que cada autor trata, né? Cada livro trata. Então Sim. eu encontrava muito isso na faculdade, sabe? Sujeitos que ficavam meia hora falando dos livros que leram, sabe? Comparando, fazendo comparações de listas de bibliográficas. Ah, eu li fulano de tal, fala de tal coisa. Sim. Aí eu dizia, tá, mas qual é o ponto? Né? Ou a gente ia tratar de um problema filosófico. Olha, tem um tema X, ó, coragem. Ah, o autor X falou tal coisa, o autor Y, tá. Mas não conseguia nem saber o argumento mesmo que foi Fica apresentado. Só sabia. superficial, né? Fica É, só uma lembrança superficial, porque a pessoa não consegue argumentos, né? Não lembra. então eu digo assim, aí na melhor das hipóteses, assim, se você é um leitor muito voraz, tá, você, vamos lá, dizer que você conseguiu ler 4.000 livros ao longo da sua vida, né? Em 60 anos de estudo, disciplinado e tal. Você não aprendeu nada. A rigor, um sujeito, assim, uma pessoa que vai fazer um nível de leitura que a gente está falando ali, analítica e sintópica, ele vai ler, assim, quando muito, se for um sujeito muito... eu estimo que ele vai ler talvez uns 250 livros ao longo da vida dele. De uma vida de estudos, tá? Acho que, não sei se é meu celular que tá tocando ou o seu. Eu acho que ficou baixo o volume. É que o meu celular... Tocou? Quer atender? Tocou. Não, não. Nem eu. Que horas são, Alicia? Vê pra mim aí. Voltei, tá. Deu, já desliguei. Enfim, então você pensa assim, se tu vai ler realmente numa média de 200 livros na sua vida inteira, se você for um leitor, assim, competente, tá? Você tem que selecionar muito bem os livros que você vai ler, tá? Muito bem. Você não pode perder tempo com um livro que não vale a pena, tá? E aí outra coisa que eu até esqueci de falar é o seguinte, quer dizer, se você ler 50 livros por dia, por mês, por ano, tá? Acontece uma coisa, se você conseguir fazer uma leitura elementar e uma leitura sintópica, que são esses dois níveis básicos de leitura, para que você faça essas leituras de maneira boa, de maneira aproveitável, você precisa ser um bom leitor. Mas você não vai ser um bom leitor lendo 50 livros por ano, percebe? Então, Percebo. claro que um intelectual, por exemplo, alguém como eu, que trabalha com o pensamento, eu leio mais de 50 livros por ano. Caiu meu celular. Acontece, né? Tipo, Tô testando aqui o meu. Ai, meu Deus, agora não tá ficando. Pode falar, pode deu, né? falar. Eu posso ler 50 livros por ano. E às vezes, em alguns anos da minha vida, eu li até mais. Tá? Não é que é proibido, né? É que é ruim. Mas é porque... Mas eu não aprendi a ler lendo 50 livros por ano, tá? Eu aprendi a ler lendo 2, 3 livros por ano. Uma vez que eu me tornei um leitor competente, aí eu posso ler muitos livros. Então, é só para elucidar, quer dizer, a ordem do aprendizado não se dá nesse modo. Não é pelo muito ler que você lê muito, né? É pelo pouco, é por isso que eu acho que é o Sergio Langes fala, né? Se você quer ter uma vida intelectual, de fato, leia pouco. Aí as pessoas se assustam, dizem, mas, poxa, eu não vou ler. Não, ele não está dizendo que é para você não ler. Ele está dizendo, leia poucos livros, né? Leiam Mas livros de excelentes. qualidade. Ele fala, leia Exatamente. poucos livros, né? Aí ele fala, livros bons, ele fala, eu acho assim, eu digo, não pode ser só bom, ele precisa ser excelente, tá? Para valer a pena ser lido. Só que como você aprende a fazer isso? Você não aprende quando é criança, evidente. Você não aprende quando é adolescente. Você precisa de alguém que saiba isso e vai orientar o processo de aprendizado, de leitura da criança, né? E aí, tentando fazer um gancho com tudo que eu falei. Então, você precisa, para aprender, tá? Você precisa o quê? A capacidade de permanecer num assunto bastante tempo e que isso seja recorrente, ou seja, você não pode enjoar do assunto. Aquele assunto tem que ser algo que, de fato, você tem interesse. Aí você vai ter aprendizado. Aí, como que isso se dá na Daniel, infância? tu vai poder continuar a live, a gente pode voltar, quem sabe eu leio as perguntas e depois a gente volta. Tem muita pergunta aqui, muito comentário. O que Tá, que eu faço? pode ser, então, para fazer um fechamento, a gente fala mais uma Tá, meia hora, pelo menos.
tá? Vovó no Eu te trânsito, espero. a vovó Socorro, né? Tá no trânsito, mas tá ouvindo. Oi, vovó. Aprendi a ler no mestrado, pois utilizei a fenomenologia